palavra sobre família, estava me lembrando ali, não é? Um tempo que nós éramos só mulheres, não é? Era um grupo de mulheres que oravam. E nós começamos a orar e falar para o Senhor: Senhor, manda casais. Senhor, traz os maridos. Senhor, traz os filhos. E, irmãos, para a glória de Deus, Deus tem feito isso na nossa igreja. E hoje nós temos um número grande de casais. Nós louvamos ao Senhor por isso. E temos estado assim com as nossas irmãs e esses casais. E nós temos visto quanto Deus tem sido cuidadoso com as famílias na nossa igreja, não é? Então, louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Aproveitar esse momento para render graças ao Senhor pelo que Ele tem feito no nosso ministério, porque o Senhor é muito bom, né, irmãos? Nós não merecemos nada, mas o seu cuidado tem sido muito grande e nós temos visto isso através das famílias que o Senhor tem levantado no Ministério Monte Hermon. Inclusive a Fernanda, que é a nora da Leide, juntamente com o Rodrigo, tem trabalhado com as famílias, com Janaína e o nosso querido irmão Ivair, não é? Então, louvado seja o nome do Senhor. Teve um evento muito bonito do Grifan no sábado. Então, que Deus continue abençoando vocês, dando sabedoria, né, autoridade e poder. Nós louvamos ao Senhor. Irmãos, nós que somos chamados para fazer a obra de Deus, é muito desafiador, não é? Débora estava cantando aqui, e todas as vezes que eu tenho o privilégio de ouvir a Débora, né, e eu não falo isso para a honra e glória do nome dela, jamais, mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu fico até arrepiada. Às vezes eu olho e falo: meu Deus, que voz angelical, que privilégio que nós temos. E é tão interessante, irmãos, que ela foi buscar essa moça linda que cantou em dueto com ela aqui, e na volta foi ela e Guilherme, Gabriel, e na volta, irmãos, bateu a porta sem querer e o dedo dela ficou preso na porta do carro. Ainda está roxo, ainda está doendo muito. Mas ela veio aqui com a dor física dela. Só sabe quanto dói um dedo, Débora, só sabe quanto um dedo dói quem já teve uma porta batida nele, não é? Então, e na hora que quando eu estava ali, que mamãe chamou, que ela não esperava, ela estava acabando de dizer para mim: sogra, está doendo demais. Eu nem consigo mexer meu dedo de tanta dor. E eu tinha acabado de falar: Débora, eu nem sei o que te orientar. Joga no Google para ver. Eu conheço xilocaína. E aí nisso mamãe chamou e ela trouxe e entregou ao Senhor o seu perfeito louvor. Irmãos, coisa linda é quando eu e você, muitas das vezes amassados como a cana, triturados como a cana, entregamos para o Senhor o nosso melhor. Que nós possamos, não é, usar esse exemplo que a princípio é tão pequeno, não é? Mamãe até falou: alguém pode agora dizer assim: ela bateu só o dedo, eu prendi a mão inteira, eu prendi, né? Cada um vai contar a sua história. Mas, irmãos, que eu e você possamos entregar o nosso melhor para o Senhor nessa manhã. Vamos orar? Senão o pastor vai me botar de castigo. Bendito Deus, Pai de amor e bondade. Senhor, como é bom estarmos na Tua presença. Como é bom aprendermos de Ti. Como é bom, Senhor, estarmos submissos à Tua palavra e ouvirmos o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Completa, Senhor, a Tua boa obra. Pai, o Teu servo está aqui para entregar aquilo que o Senhor já tem colocado no seu coração. Que essa semente possa germinar nas nossas almas. Os nossos irmãos que estão online, aqueles que vão ver depois essa live. Pai, em nome de Jesus, prepara o nosso coração para ouvir essa mensagem, que nós possamos guardá-la e frutificá-la para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Obrigado, gato. Deixa eu tirar aqui, desconectar o meu computador da internet, que assim eu não corro o risco do telefone ligar. Já botei também o telefone no modo avião. A paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria estar aqui com os irmãos essa manhã para refletirmos sobre a palavra de Deus. Eu tenho certeza que os irmãos não
imaginam sobre que tema eu vou falar essa manhã? Ninguém imagina. Levante-se e volte a sonhar. Eu gostaria de voltar a refletir sobre outra parte da vida de Elias. Não na semana passada, porque na semana passada nós falamos sobre Pedro por causa da Copa, mas na semana retrasada, ou na última que eu estava aqui antes de falar sobre Pedro, nós estávamos falando um pouco sobre Elias e nós vamos voltar a refletir sobre Elias. Eu vou combinar com Pedro depois e eu vou arrumar um jeito também de disponibilizar o esboço dessas mensagens aí na internet, né? Mas vamos lá, levante-se e volte a sonhar. Quando Deus não muda primeiro as circunstâncias. O texto que vai servir de base para a nossa reflexão, que nós não vamos ler agora, é 1 Reis, capítulo 19, versículos de 9 a 18. E o ponto principal da nossa reflexão essa manhã é o seguinte: antes de restaurar os nossos sonhos, Deus frequentemente restaura a maneira como enxergamos a realidade. Vou repetir. Antes de restaurar os nossos sonhos, Deus frequentemente restaura a maneira como nós enxergamos a realidade. E todos nós conhecemos pessoas que enxergam a vida de maneiras completamente diferentes. Tem uma história que é muito famosa, que foi contada em vários livros de liderança, livros sobre técnicas de vendas, livros motivacionais, que é a seguinte: eu já vi essa história em mais de um livro, e contada com algumas variações, né, de um jeito um pouquinho diferente, né, mas basicamente a história é a seguinte: uma grande empresa que vendia sapatos enviou os seus 2 melhores vendedores para uma região da África, para um país africano. Eles viajaram separadamente, isso daí foi no século passado, então tem muito tempo, não tinha celular, não tinha as facilidades de comunicação, até o telefone era difícil. Então eles viajaram separados e não tinham contato um com o outro. Quando eles chegaram no vilarejo principal que eles tinham ido visitar, eles encontraram a mesma cena. Eles vendiam o que, vocês se lembram? Sapatos. 100% da população devia ter 40, devia ter tudo quanto é tamanho, né? Se você pensa que era americana, devia ter 43, 44, até 45, números maiores, né? Mas 100% da população andava completamente descalça. E aí, os 2 vendedores correram para o telégrafo. Você vê quanto tempo tem, né? Para mandar um telegrama. Não tinha essa facilidade de telefone, né? Então, eles mandaram uma mensagem. Um vendedor, ele mandou a seguinte mensagem: olha, cheguei ao vilarejo, situação terrível. Ninguém aqui usa sapatos. Não há mercado para nós. Estou cancelando a viagem e voltando no próximo voo. Já o outro vendedor mandou também uma mensagem. Ele falou o seguinte: cheguei ao vilarejo. Situação fantástica. Oportunidade de ouro. Ninguém aqui usa sapatos ainda. Mandem imediatamente todo o nosso estoque. 2 profissionais podem trabalhar na mesma empresa. Um vê oportunidades, outro vê problemas. 2 irmãos podem crescer na mesma casa. Olha, eu estava pensando sobre isso, né? Me lembrei lá do Rodrigo e do Rafael, né? 2 irmãos gêmeos cresceram na mesma casa, foram criados pelos mesmos pais, nasceram no mesmo dia e foram gestados na mesma barriga, no mesmo ventre. Nasceram, cresceram
as personalidades são completamente diferentes. Não é verdade, Leite? Não é verdade, Sabrina? Completamente diferentes. Duas pessoas podem atravessar exatamente a mesma tempestade. Um sai fortalecido, o outro perde completamente a vontade de continuar. O que mudou? Nem sempre foram as circunstâncias, muitas vezes foi a perspectiva. Queria compartilhar uma outra história que eu também já li. Eu li um livro só, mas eu tenho certeza que essa história está em outros livros. É a história do homem e o bigode de queijo. É o seguinte, tinha um homem idoso que ele tinha um bigodão. E ele era muito vaidoso com aquele bigode, ele cuidava muito, né? E um dia ele estava dormindo lá na casa dele e os netinhos dele falaram assim, vamos pregar uma peça no vovô? Vamos pregar uma peça no vovô? E aí foram lá e eles pegaram um pouco de um queijo, né? O queijo Limburger. Já estou dando até o nome, né? Ele é famoso por ter um cheiro muito forte, azedo e penetrante, né? E aí, o que eles fizeram? Eles, com cuidado, pegaram lá para ele não acordar e esfregaram, assim, bastante daquele queijo no bigode do vovô. Daqui a pouco o homem acorda. Quando o homem acorda, ele vai até a cozinha e diz, nossa, que cheiro ruim. Essa cozinha está cheirando a queijo estragado. E aí, ele, incomodado, né, com a cozinha, ele vai para a sala. E ele foi para a sala, mas o cheiro continuava. Ele disse, meu Deus, essa casa toda está empestada com esse cheiro. O cheiro está horrível. E aí ele pensou, vou abrir a porta, vou respirar um pouco de ar puro. E ele foi para o jardim. E aí ele não entende nada. Ele fala assim, não é possível. O mundo inteiro cheira a queijo estragado. O mundo todo. E existe uma frase que geralmente é atribuída à escritora Anaïs Nin, que ela diz o seguinte, nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Então, isso não significa que as circunstâncias ao nosso redor não são verdadeiras. Significa que o nosso jeito de ler ou de perceber a realidade pode ser muito influenciado pelo nosso bigode ou pela situação do nosso coração. Quando a gente está dominado pelo medo, quando a gente está muito cansado, quando a gente se sente culpado, quando a gente está desanimado, a gente começa a enxergar tudo através dessas lentes do cansaço, do desânimo, do esgotamento, como aquele homem que acreditava que o mundo todo cheirava mal, porque o problema dele estava preso aonde? No bigode. E nós também podemos concluir, às vezes, diante de algumas situações, que tudo está perdido. Quando, na verdade, o que a gente precisa mudar é a maneira como nós estamos enxergando. A gente precisa de limpar as lentes dos nossos óculos, da nossa percepção. A gente precisa somente limpar e tirar o queijo do nosso bigode. Depois do Monte Carmelo, quando Elias enfrentou os 450 profetas de Baal, Jezabel o ameaçou de morte. Ela disse que ia acabar com ele. E Deus não precisava mudar apenas as circunstâncias ao redor de Elias, mas ele precisava de mudar a maneira como Elias lia essas circunstâncias, percebia essas circunstâncias, precisava de mudar a sua perspectiva. Porque quando a nossa alma está cansada, está esgotada, até os milagres do dia anterior parecem ter desaparecido, a gente se esquece deles. Mas quando a nossa perspectiva muda, o nosso jeito de enxergar muda, até a realidade parece diferente. É a mesma, o que muda são as lentes. Então, nessa mensagem
da vez retrasada, a gente viu Elias assim muito esgotado. Depois dessa vitória maravilhosa contra esses 450 profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, a Jezabel fala que vai acabar com ele, e agora ele está fugindo. Ele enfrentou quantos profetas? Quantos? 450. E quantas pessoas estão dizendo que vão acabar com a vida dele? Só uma mulher, só Jezabel. E ele foge. E foge só dessa única mulher. Ele se senta debaixo de um arbusto e ele faz uma oração bem desanimada. Ele fala assim, 1 Reis 19:4. Já tive o bastante, Senhor, chega. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Agora, o interessante é a resposta de Deus, a maneira com que Deus lida com Elias. Porque Deus não chega e não briga com Elias e fala assim, toma vergonha, Elias. Elias, você esqueceu do que eu fiz com você? Com aqueles 450 profetas de Baal? Você esqueceu disso? Já esqueceu? Foi ontem, cara. Eu não mudei, eu sou o mesmo. Não, Deus não faz isso. Talvez se fosse o de nós fizesse, né? Mas primeiro o que Deus faz? Faz Elias dormir. Primeiro ele dorme. Depois Elias, ele serve para ele um pão assado quentinho e coloca um jarro d'água do lado dele. Incrível, né? E ele depois o alimenta. E depois Deus o fortalece. Interessante, porque ele sabe que pessoas esgotadas, pessoas cansadas, quase sempre fazem uma leitura equivocada, uma leitura errada da situação e das circunstâncias. Então, ele estava movido naquele momento pelo seu esgotamento, pelo seu cansaço, pelo seu medo, e ele não estava pensando de maneira saudável. E Deus compreendia isso, e aí ele começa essa segunda etapa da restauração. Deus faz uma pergunta. Ele, depois de caminhar 40 dias até o Monte Horebe, porque depois de ter sido alimentado, depois de ter dormido, a Bíblia diz que aquele alimento deu força a ele para caminhar os 40 minutos. Então, Elias entra numa caverna. E aí Deus faz uma pergunta. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Um dos atributos de Deus é que Deus é onipotente. Outro, onisciente. Onisciente é o quê? Sabe todas as coisas. Então, meus irmãos, toda vez que Deus faz uma pergunta, Ele não está fazendo a pergunta porque Ele não sabe a resposta. Toda vez que Ele faz uma pergunta para a gente, Ele está fazendo aquela pergunta porque Ele quer que a gente pense. Ele está querendo que a gente reflita. Então, ele queria revelar alguma coisa para o próprio Elias. Não é que ele não soubesse. E a palavra do Senhor veio a Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? É interessante, né? Deus podia já dar novas ordens para Elias. Ele poderia dar uma bronca nele. Poderia dizer, não, Elias, eu tenho um plano aqui para você. Mas antes ele pergunta. E Deus continua fazendo perguntas para nós, né? Vocês se lembram que quando Adão comeu do fruto que ele não deveria ter comido, qual foi a primeira coisa que Deus falou com Adão? Adão, onde estás? Ele perguntou para Caim, Caim, onde está? Onde está o teu irmão? Ele sabia. Ele perguntou a Jonas, você tem alguma razão, algum motivo para estar tão chateado, tão aborrecido? Ele perguntou para os discípulos, quem? Ok, as pessoas dizem que você é Elias, algum dos profetas, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ele sabia. As perguntas que Deus faz nunca são para que Ele tome conhecimento de alguma coisa. Elas existem para que a gente possa refletir e para revelar o nosso coração. E como é que Elias responde a essa pergunta? Está aqui no versículo 10 do capítulo 19 de 1 Reis.
Elias responde: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Todo mundo demandou. Eu fui o único que permaneci, e agora também estão querendo acabar com a minha vida. À primeira vista, tudo parece correto. Essa resposta parece correta. Mas vamos prestar atenção aqui. Tem uma palavra que domina todas as falas de Elias para Deus, respondendo à sua pergunta. Ele diz: eu tenho sido, sou o único. Todo mundo demandou, só eu permaneci. Eu sou o único. E agora também querem acabar comigo. Quando a gente está emocionalmente ferido, a nossa visão tende a encolher. Tudo passa a girar ao redor da nossa dor. Não é necessariamente uma questão de egoísmo, mas de exaustão. Às vezes exaustão de ter se esforçado, de ter tentado com as suas próprias forças resolver um problema e não ter conseguido, e aí você fica exausto, porque você já tentou de maneiras diferentes, e você não consegue, o negócio não anda, não sai do lugar, e essa dor, ela produz um efeito curioso, ela funciona como uma lente de aumento, então os problemas parecem maiores, os recursos parecem menores, e Deus parece que está muito longe, está distante. Elias estava errado? Sim e não. Era verdade a primeira parte. Israel havia abandonado a aliança. Era verdade que muitos profetas tinham sido mortos, assassinados. Era verdade que Jezabel queria acabar com a vida dele. Jezabel queria matá-lo. Mas havia uma coisa que ele disse que estava completamente equivocada, completamente errada. Sou o único que sobrou. Não. Isso não era verdade. No capítulo anterior, o Obadias, a Bíblia diz que ele escondeu 100 profetas em 2 cavernas. E ele dava de alimentar esses profetas. Então, pelo menos, profetas. Eram profetas que tinham. E Deus ainda disse mais. Ele disse assim: eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram a Baal. Então, meus irmãos, não é que Elias estivesse mentindo, não. Ele estava enxergando a realidade através do seu bigode, através do filtro do esgotamento. E muitas vezes a gente pensa a mesma coisa, a gente age da mesma maneira, a gente pensa assim: ninguém me entende, ninguém se importa, ninguém está nem aí, nunca vai mudar, vai ser sempre assim, eu estou completamente sozinho, não posso contar com ninguém, não posso contar com ninguém. Essas frases parecem verdadeiras, mas muitas vezes são produzidas por um coração cansado de se esforçar, cansado de lutar, cansado de tentar e não ver resultado nas suas tentativas, não ver resultado no seu esforço. E aí eu queria pensar com vocês sobre o Deus do vento, o Deus do terremoto e o Deus do sussurro. Então, Deus diz para Elias sair da caverna. O Senhor, diz o versículo 11, o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E aí o texto continua, ele diz assim: então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento.
Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, um sussurro de uma brisa suave. Olha que diferença. Lá no Carmelo, com os profetas de Baal, quando ele estava disputando com eles, Deus respondeu com fogo. Fogo que queimou o altar, fogo que demonstrou o seu poder, fogo que demonstrou a sua força, fogo que levou o povo a crer que Deus era o único Deus. Mas agora ele responde baixinho, um murmúrio, um sussurro. Sabe por quê? Porque Deus nem sempre age da mesma maneira. Às vezes a gente precisa do fogo, às vezes a gente precisa do silêncio. Esse mesmo Deus que faz milagres extraordinários também trabalha numa conversa discreta e despretensiosa. A Jane conta a história de que uma senhora chegou lá na reunião de oração lá da irmã jovem com a pastora Eli, e a Jane era uma jovenzinha, né? E a irmã jovem morreu com mais de 90, né? Passou de 90, né? Estava quase nos 100. Ela passou de 90, então naquela, tem muitos anos, mais de 30 anos, ela já era uma senhora, né? E não é que nem hoje, né? Que quem tem 60 hoje parece que tem 45, né? Hoje o negócio já mudou, né? Mas ela era uma senhora e aí a irmã chegou lá querendo que a irmã jovem orasse por ela. E aí, que ela estava com um filho doente. E aí ela falou assim, Jane, ora por essa senhora. Jane falou que ela percebeu nitidamente o desapontamento da menina, entendeu? Porque ela queria que a irmã jovem orasse por ela. E Jane foi lá, orou pela menina, né? Na semana seguinte, a irmã estava lá de volta, pediu desculpa a Jane, porque disse que quando falou para ela orar, que ela, vamos falar na linguagem de hoje, né? Não levou fé. Mas, na verdade, Deus ouviu a oração e Deus curou o filho dela, né? Então, mas Deus trabalha nas conversas discretas, nas orações silenciosas e nas pequenas restaurações que quase ninguém percebe. Às vezes a gente está esperando um terremoto. Está esperando que alguém venha, como Naamã falou, eu pensei que o profeta ia chegar, ia impor as mãos sobre mim, ia orar em nome do Senhor e invocar o nome do Senhor e a minha lepra seria curada. Mas ele me mandou mergulhar 7 vezes no rio. Olha, o Abana e o Fafá, eles são melhores do que esses rios, não são melhores. Mas aí a turma falou, mestre, mas se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não teria feito? Por que o senhor não vai lá? E aí o milagre aconteceu, né? Porque a gente tenta colocar, às vezes a gente coloca Deus numa caixinha. A gente acha que Deus só vai fazer de um jeito, né? Às vezes a gente fica esperando uma resposta espetacular, alguém que vai gritar, que vai falar, que vai ter uma voz de trovão. O problema não é que Deus parou de falar, é que às vezes nós não estamos escutando, ou a gente não está prestando atenção. E a gente só consegue escutar às vezes quando tudo fica em silêncio. A mesma pergunta é feita pela segunda vez, depois do vento, depois do terremoto, depois do fogo, depois desse sussurro. Deus faz exatamente a mesma pergunta. Então uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui? Mas o pior é que Elias responde da mesma maneira. Ele diz, começa com eu, tenho sido, aqui não está escrito eu, mas é sujeito oculto. Tenho sido, tenho quem? Eu tenho, tu tens.
Se fosse tens, era tu. Mas como é tenho, é eu tenho. Eu tenho. Então, sujeito oculto aqui, NVI já botou sujeito oculto. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor os Deus, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Já estamos no versículo 14. Deus perguntou de novo, a resposta foi a mesma, praticamente palavra por palavra. Isso mostra para a gente uma coisa interessante. Nem sempre a gente muda porque Deus falou. Porque Deus tinha falado para ele no sussurro. Às vezes a gente repete a mesma coisa, o mesmo discurso durante anos, as mesmas reclamações, as mesmas justificativas, os mesmos medos, as mesmas narrativas. Existe uma diferença absurda entre ouvir a Deus e permitir que Deus transforme a nossa maneira de pensar. É isso que Paulo foi escrever séculos depois. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, pela renovação do seu entendimento, pela mudança do seu pensamento. Então Paulo não fala primeiro de mudar as circunstâncias, ele fala sobre mudar a mente, mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de perceber, mudar a maneira de enxergar as coisas. Porque Deus sabe que se a nossa maneira de enxergar não mudar, a gente vai continuar preso, mesmo que as circunstâncias mudem. Agora, mais uma vez, Deus não discute com Elias. Ele não entra numa discussão. Não é. Ele não fala, Elias, você está exagerando. Elias, para de reclamar. Elias, você está sendo dramático. Não. Ele faz algo muito melhor. Ele amplia a visão, ele amplia o horizonte de Elias. Isso é uma característica maravilhosa do nosso Deus. Às vezes a gente está olhando apenas para o chão, ele faz a gente olhar para o horizonte. Às vezes a gente enxerga apenas o hoje, mas a canção que nós cantamos diz, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele nos lembra do amanhã. Quando a gente vê apenas a porta fechada, ele mostra para a gente o caminho inteiro. É uma das maiores diferenças entre o desespero e a esperança. O desespero apenas enxerga as nossas circunstâncias neste momento, mas a esperança nos ajuda a enxergar o propósito de Deus, além do tempo presente. E o que Deus faz com Elias? Ele devolve para Elias o seu futuro. Elias está pensando, está tudo acabado, está tudo perdido, não tem jeito. Mas depois de ouvir Elias, Deus vai falar. Ele não explica por que Jezabel fez aquela ameaça, ele não explica por que o povo continua oscilando, ele não explica por que ele permitiu todo aquele sofrimento. O que Deus faz? Ele diz, Elias, eu tenho uma missão para você. Ele entrega a Elias uma nova missão. Ele diz aqui, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, tem trabalho para você, Elias, tem trabalho para você, Elias. Unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Olha a resposta de Deus. Elias está pedindo, Deus, eu quero morrer.
E Deus está respondendo: levante-se, Elias, tenho trabalho para você. Levante-se, Elias, tenho uma missão para você. Levante-se, Elias, eu tenho muito a fazer através de você. Levante-se, Elias, volte a sonhar. A minha história com você ainda não terminou. A boa obra do Senhor ainda está para ser completada. A sua missão ainda não acabou. E às vezes nós também pedimos explicação. E Deus responde para a gente com direção. A gente pergunta por quê. E Deus responde: sigamos em frente. A gente quer entender tudo, mas Deus está nos chamando, nos convidando a caminhar. Por que vir para o Rio, Sabrina? Deus tem uma obra, Sabrina. Deus tem um propósito, Sabrina. Deus tem uma missão, Sabrina. Ele está dizendo: vamos, vamos, vamos. Há momentos que a nossa cura não acontece durante uma explicação, ela acontece durante a caminhada. Vamos observar aqui com cuidado. Deus faz 4 coisas. Primeiro, Ele devolve a direção. Volte pelo caminho de onde você veio. Sabe por quê? Porque quando a gente está desanimado, às vezes a gente perde o propósito. A gente perde o senso de propósito, a gente perde o senso de direção. O desânimo nos paralisa. E Deus coloca Elias novamente em movimento, porque movimento gera perspectiva. Quem permanece parado, olhando para a própria dor, acaba acreditando que ela é toda a realidade. O mundo cheira a queijo podre. Mas segundo, Deus devolve responsabilidade para Elias. Ele diz: tem trabalho, tem coisas a serem feitas. Você vai ungir Azael, vai ungir a Jeú. Havia tarefas, havia propósito, ainda havia reino. E a vida de Elias era maior do que a sua dor. A vida de Elias era maior do que as suas circunstâncias. A vida de Elias era maior do que a sua crise. A vida de Elias era maior do que os seus desafios, do que as suas lutas. Em terceiro lugar, ele devolve relacionamento. Porque Eliseu aparece aqui pela primeira vez. Até aqui Elias caminhava sozinho. Agora Deus dá a ele um companheiro, Eliseu. Isso é muito significativo, porque uma das armas favoritas que o inimigo usa contra nós é o isolamento. Ele convence pessoas feridas de que elas precisam enfrentar tudo sozinhas. Mas na maioria das vezes, Deus nos cura através da comunhão. Não foi bom que Adão estivesse só. Ele disse: não é bom que você esteja só. Jesus enviou os discípulos de 2 em 2. Paulo tinha Barnabé, era solteiro, mas tinha Barnabé. Depois Timóteo, depois Tito, até o grande Elias precisava de Eliseu. E nenhum de nós foi chamado para caminhar sozinho. É por isso que a gente vem aqui toda terça-feira, porque a gente se encoraja uns aos outros. Nós animamos uns aos outros e nós encorajamos uns aos outros às boas obras que Deus criou para que nós andássemos nela. A mentira mais perigosa. Deus confronta com muito carinho, com muito amor, porque ele sempre diz a verdade em amor. A maior mentira em que Elias acreditava. Ele diz para Elias: no entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. 7.000. Imagina Elias ouvindo isso. Ele está dizendo: só tem eu, Senhor, eu sou o único. E Deus está dizendo para ele: não, Elias, existem 7.000 que ainda não se dobraram a Baal. Que diferença. A realidade nunca foi a que Elias imaginava. O problema não era Deus, nem o plano de Deus. Era o bigode de Elias. Era a lente através da qual Elias estava enxergando tudo. E talvez essa palavra sirva para alguns de nós esta manhã. Às vezes a gente pensa: eu estou sozinho, eu estou sozinha, mas talvez a gente não esteja. Às vezes a gente pensa:
ninguém está lutando como eu, ninguém está se esforçando como eu estou fazendo o maior sacrifício. Talvez muitos outros também estejam. Às vezes a gente pensa, não tem mais esperança, já tentei tudo. E talvez Deus já esteja preparando respostas que a gente ainda não conseguiu enxergar. O silêncio de Deus nunca, jamais significa a ausência de Deus. O fato da gente não ver os 7.000 não significa que eles não existem. Há 7.000 que ainda não se dobraram a Baal. Deus continua operando, Deus continua trabalhando, Deus continua realizando, Deus continua fazendo, agindo. Deus, quem impedirá? Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que pareça que nada está acontecendo, Ele continua sendo Deus, Ele continua operando, Ele continua agindo, Ele é soberano e Ele é bom. E os planos dEle para a nossa vida são bons, e a misericórdia de Deus e a graça de Deus se renova a cada manhã. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. O sonho de Deus para Elias era maior do que o próprio sonho de Elias. Olha que coisa importante. Quando ele chegou a Horebe, ele só queria morrer. Falou assim, já chega, Senhor, não tem mais jeito. Quando ele saiu do Horebe, tinha mudado tudo, né? Os problemas tinham todos desaparecidos. Não. Jezabel estava viva. Acabe, o marido dela, continuava no trono. A idolatria continuava lá em Israel. As circunstâncias não tinham mudado quase nada. Mas o que mudou? Ele limpou as lentes, enxergou. Ele limpou o bigode e começou a cheirar o mundo como ele é. Isso mudou tudo. Porque nem sempre Deus transforma primeiro o mundo ou as circunstâncias ao nosso redor. Na maioria das vezes, Ele transforma primeiro o mundo dentro de nós. A gente quer que Deus mude a situação. Deus quer que a gente mude a nossa visão, nosso jeito de enxergar. Nós pedimos, Senhor, muda o cenário. Ele responde, primeiro eu preciso mudar os seus olhos. Foi isso que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus estava caminhando do lado deles. As circunstâncias eram as mesmas. A cruz continuava sendo um fato histórico. O túmulo ainda parecia uma derrota. Mas quando os seus olhos foram abertos, a realidade inteira passou a fazer sentido. Às vezes Deus não acrescenta novas informações, Ele apenas nos ajuda a enxergar aquilo que estava diante de nós. Mas o teu coração não estava aquecendo enquanto Ele falava. Eles precisaram abrir os seus olhos. Eliseu é a prova de que a história não terminou. Entre todas as ordens que Deus deu a Elias, uma delas ia mudar completamente a história de Israel. Qual era a ordem? Unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Pensa só. Elias queria morrer. Senhor, já chega. É bastante. Deus estava preparando para ele um sucessor. Enquanto Elias estava olhando apenas para o fim, Deus já estava construindo um futuro. Enquanto Elias dizia, acabou, Deus dizia, a história vai continuar. Esse é o nosso Deus. Ele não apenas cuida da nossa vida, mas Ele pensa nas próximas gerações. Às vezes, nós ficamos muito preocupados com aquilo que nós perdemos. Mas Deus continua operando e agindo naquilo que ainda será construído através da nossa fidelidade. Jamais passou pela cabeça de Elias que Eliseu ia realizar o dobro dos milagres que ele realizou. Que privilégio!
o ministério de Elias não terminou nele, ele continuou em outra pessoa, e esse sempre foi o plano de Deus. Nenhum de nós é insubstituível, mas todos nós podemos deixar um legado. O reino de Deus vai ser sempre maior do que qualquer um de nós. Uma das maiores mentiras do desânimo. No início da viagem, a gente vê um homem, no início da mensagem, desculpa que eu estou falando daí, a gente vê um homem que acreditava que o mundo inteiro cheirava mal, quando o problema estava preso ao seu próprio bigode. Elias chegou ao Horebe pensando que o problema era apenas Jezabel, Acabe ou a desobediência de Israel. Deus mostrou para Elias que antes de mudar as circunstâncias, ele precisava de limpar a lente através da qual ele estava enxergando a vida. E Deus muitas vezes faz isso com a gente. Ele não começa mudando as circunstâncias ao nosso redor, ele começa mudando o coração dentro de nós. Quando Elias estava deprimido, tudo parecia pequeno. Sua esperança ficou pequena, sua visão ficou pequena, seu futuro ficou pequeno, até Deus ficou pequeno. E essa é uma das estratégias mais antigas do inimigo, porque o medo faz Deus parecer distante, a culpa faz a graça parecer pequena, o cansaço faz a esperança parecer impossível, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua soberano, Deus continua no trono, agindo Deus, quem impedirá? Nós é que deixamos de enxergar a Deus corretamente. É por isso que Isaías escreveu: será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? Porque o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Quem estava cansado era Elias. Deus não se cansa. Quem estava sem perspectiva era Elias. Deus não. Que consolo. Nossa fraqueza nunca reduz o poder de Deus, mas a graça de Deus é maravilhosa. Ela é suficiente para nós e ela se aperfeiçoa no nosso cansaço, na nossa debilidade, na nossa fraqueza e na nossa limitação. A cruz é o lugar onde a nossa perspectiva muda para sempre. E a gente podia perguntar, né, o que essas coisas têm a ver com Jesus? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque Horebe não é o único monte da Bíblia. Existe outro monte, que é o Monte do Calvário. Lá em Horebe, Elias entrou numa caverna desejando morrer. No Calvário, o Filho de Deus subiu voluntariamente a uma cruz para morrer. Ele disse: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a entrego, eu mesmo a dou. No Horebe, Elias pensou que tudo havia terminado. No Calvário, os discípulos também pensaram. Quando Jesus morreu, eles fugiram. Tudo parecia perdido. Os sonhos deles pareciam ter sido sepultados. A esperança parecia que tinha morrido. O reino parecia fracassado. Mas era sexta-feira. Era sábado, o domingo ainda não havia chegado. A ressurreição do domingo muda completamente a perspectiva dos discípulos. Eles perceberam que Deus estava fazendo exatamente aquilo que eles jamais conseguiram enxergar durante a sexta-feira. Essa cruz que parecia derrota era a maior vitória. A morte que parecia fracasso, ela foi vencida, ela foi derrotada, tragada foi a morte da vitória. Ele ressuscitou. Morte, onde está o teu poder? Morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte da vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O túmulo parecia o fim, mas era um novo começo. É isso que Deus faz com a gente. Às vezes a gente está vivendo como se fosse sexta-feira,
mas Deus já está preparando o domingo. Por isso Paulo escreve: sabemos que Deus age em todas as coisas, em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todos os problemas, em todas as adversidades. Ele age em todas as coisas, Ele não muda todas as coisas, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele não está dizendo que todas as coisas são boas, Ele está dizendo que Deus age em todas as coisas. Essa é a nossa esperança. Não é negar a dor, é dizer que Deus está agindo, Deus está trabalhando no meio da dor, no meio das lágrimas, no meio das lutas, no meio dos desafios. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom, agindo. Deus, quem impedirá? Ele tem um propósito, Ele tem um caminho, Ele está nos aperfeiçoando e nos tornando parecidos com Jesus. Como a gente pode responder essa palavra? Em primeiro lugar, a gente pode fazer algumas decisões. E as decisões que eu quero fazer são as seguintes: eu vou ter cuidado com as conclusões que eu tiro quando eu estiver cansado. Elias pensou que estava sozinho, mas ele não estava. Ele pensou que tudo tinha acabado, mas não era verdade. Ele pensou que era o último, mas não era. E talvez não seja o melhor momento para a gente tomar decisões definitivas quando o nosso coração está dolorido, ferido, amargurado. Nem toda a conclusão a que nós chegamos, movidos por esse sofrimento, corresponde à realidade. Muitas vezes esse sofrimento é como esse queijo no nosso bigode, que não permite que a gente possa cheirar os aromas que Deus coloca diante de nós. Às vezes a gente precisa esperar até ouvir novamente a voz de Deus. Outra decisão que eu quero tomar, que talvez você queira tomar: eu vou sair da caverna. Porque a caverna pode ser um lugar de proteção, mas também é um lugar de isolamento. Há momentos em que Deus nos protege, mas chega uma hora que Ele diz: sai dessa caverna, sai, eu quero falar com você. Sai dessa caverna, eu tenho uma obra com você. Sai dessa caverna, eu tenho uma missão para você. Sai dessa caverna, eu tenho um propósito com a sua vida. Não acabou, não terminou. Você tem coisas a fazer, eu quero usar a sua vida. Sai da caverna. Algumas pessoas vivem anos em cavernas emocionais, protegidas, mas também paralisadas. E Deus continua chamando pessoas para fora da caverna. Não porque lá dentro não existe a dor, mas porque lá fora existe uma missão. Eu tenho um propósito na sua vida. Eu tenho uma missão para você. Eu quero usar você. E eu quero pegar a sua dor. E eu quero pegar o consolo que você recebeu. E eu quero transformar a maior dor que você experimentou no seu ministério. Eu quero que essa dor seja uma cicatriz que você vai olhar e você vai lembrar da cura que Deus operou. E você vai dizer para outras pessoas: olha, eu me lembro de tudo, mas Deus operou, Deus transformou, Deus me tomou pela mão e Ele me chamou para restaurar vidas como a sua. Esse Deus que me confortou, esse Deus que me encorajou na minha adversidade, Ele pode fazer a mesma coisa com a sua vida. Deus tem responsabilidade para você, Deus tem missão para você. Outra decisão que eu quero tomar: eu vou voltar a prestar atenção no sussurro de Deus. A gente vive cercado de barulho, notícias, redes sociais, opiniões, comparações, ansiedades, e a gente precisa reaprender a ouvir o sussurro, porque Deus continua falando. Nem sempre através do estardalhaço, nem sempre através do grito, nem sempre através do extraordinário. Muitas vezes através da sua palavra, através da oração, através de uma conversa simples, através do Espírito Santo.
E quem aprende a ouvir a voz de Deus sempre encontra a direção, mesmo que o mundo inteiro esteja confuso. Quarto lugar, eu vou voltar a sonhar. Mas não exatamente os mesmos sonhos. Porque depois do Horebe, Elias não repetiu o Carmelo. Ele voltou para cumprir uma nova etapa da missão. Às vezes, Deus não ressuscita exatamente o sonho antigo. Ele amadurece o sonhador e entrega um sonho ainda melhor. Nós queremos recuperar o passado, mas Deus está construindo um novo futuro nas nossas vidas. Para terminar, quando Elias chegou ao Horebe, ele via apenas uma caverna. Deus viu um profeta que pisaria ainda em muitos caminhos. Elias via apenas o próprio medo e a solidão. Deus via 7.000 fiéis. Elias via o fim. Deus via Eliseu, que daria continuidade àquele ministério. Elias via a morte, Deus via o legado. E essa continua sendo uma das maiores diferenças entre nós e Deus. Nós enxergamos apenas um capítulo da nossa história e Deus consegue enxergar o livro inteiro. E no final, no último capítulo, ele vence. E nós vencemos com Ele, não pela nossa capacidade, não pelas nossas forças, não pelos nossos recursos, não pela nossa inteligência, mas porque fiel é aquele que nos chamou. Aquele que começou a boa obra, prometeu que Ele vai completá-la até o dia de Jesus Cristo, e nós podemos confiar nisso. Ainda que fomos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Nós confiamos nele, na sua força, na sua graça, no seu amor e nos seus propósitos. Nós vemos apenas a tempestade, Ele vê o porto. Nós vemos a semente, Ele vê a floresta inteira. A gente vê a cruz, Ele vê a ressurreição. É possível que alguns de nós tenhamos chegado aqui cansados, como Elias, desanimados, pensando que tudo terminou. Mas eu quero convidar você essa manhã, esse início de tarde, a escutar novamente a voz de Deus, que está perguntando para você, meu irmão, para você, minha irmã, o que você está fazendo aqui? Não é uma pergunta de condenação. É um convite. É um convite que Deus está fazendo nessa manhã para você, para sair da caverna. É um convite que Deus está fazendo essa manhã para você, para ouvir novamente a voz de Deus. É um convite que Deus está fazendo para enxergar além da sua dor. É um convite para você descobrir que você não está sozinho, que você não está sozinha, que existem 7.000 que você ainda não consegue ver, para compreender que Deus tem uma missão para a sua vida, Ele tem um chamado, Ele tem um propósito, e porque Deus está falando, enquanto Ele está falando, a história ainda não terminou. Enquanto Deus continua chamando, ainda existe propósito. Enquanto Cristo continua vivo, existe esperança. Então, meus irmãos, vamos nos levantar. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque Deus mudou a maneira da gente enxergá-las. Então, meus irmãos, vamos levantar e vamos voltar a sonhar, porque o nosso Deus é bom. Ele continua sendo Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.